Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do curso Guitar Pro Experience. No vídeo de hoje eu vou falar alguns detalhes que eu ainda não mencionei em vídeos anteriores. Talvez tenha ficado algumas dúvidas. E também vou falar sobre aspectos um pouquinho mais técnicos, mas que são importantes saberem. E esses aspectos envolvem também o link entre você que vai transcrever uma música e você saber ter um pouquinho de conhecimento sobre o artista. É, e primeiramente eu vou falar sobre essas dúvidas que eu mencionei. Bom, aqui eu vou abrir ah, uma pasta que é onde eu salvo todas as minhas tablaturas. Eu tenho uma pasta é, específica só para salvar essas tablaturas. Eu mantenho elas organizadas a partir do nome do artista. Em alguns casos tenho pastas com as tablaturas das músicas inteiras de um CD. Em outros casos eu só tenho pastas avulsas. Primeiramente aqui, esse Demo Files é uma pasta que vem junto com o Guitar Pro quando você instala. Aqui tem alguns exemplos de algumas cifras, de alguns riffs, inclusive riffs famosos, só que estão aqui só como exemplos. Aquela música inicial que se abre quando você abre o Guitar Pro é essa aqui, Demo V5. Ela fica na pasta de arquivos de programa, onde, no lugar que você instalou o Guitar Pro. É, aqui, para fins de demonstração, vou explicar algumas coisas que eu faço, principalmente quando eu abro uma tablatura já feita por outra pessoa. Aqui, como estava no vídeo anterior, nesse tipo de visualização, eu vou colocar na outra, que é modo ecrã vertical. Aqui uma coisa que me incomoda, não sei, é algo particular talvez, é essa questão aqui desses dois pontos, essa barra. O que significa isso aqui? Significa uma repetição. E junto com esse número 1 e esse 2, eles simplificam a tablatura, mas em alguns momentos isso atrapalha você. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar a repetição e copiar e colar de modo que fique apenas uma coisa única, uma linha única, sem repetição. Porque essas repetições são comandos que exigem um pouco mais da memória. No sentido de, tipo, será que já repetiu uma vez? Será que já repetiu duas vezes? Isso é um pouco contraprodutivo, principalmente se você estiver concentrado apenas em tocar a música. E ainda mais se você estiver acostumado a tocar lendo já, sem parar para decorar, memorizar, você sempre está visualizando a cifra indo da esquerda para a direita, certo? E aí quando voltar inicialmente para onde seria a repetição, você pode acabar se perdendo. Ó, aqui vou demonstrar como está essa repetição. Ele vai passar aqui e quando chega nessa barra, ele volta. Esse 1 significa que esse compasso é, ele só é executado uma vez. Quando chegar aqui, ele vai para essa parte 2. Ó, viram? É assim que funciona a repetição quando utiliza essas barras duplas. E aqui você tem a opção, né, de colocar quantas vezes isso aqui repete, quantas vezes isso aqui pode ser executado. Aqui talvez você não veja problema, mas em muitas cifras eles colocam repetições em compassos, é, em muitos compassos de uma vez, ou seja, às vezes, apesar de ter um compasso aqui, pode ter outra repetição lá pro 17, 18 e aí voltar pro primeiro. Aí o Guitar Pro simplesmente salta
lá de baixo e vem aqui para cima. Uma coisa que deixa um pouco confuso. Então, o que eu faria nesse caso, certo? Para tirar essa repetição é muito simples. Eu posso vir aqui e é aqui que eu vou inserir o cópia e cola dessa parte, certo? Então eu coloco aqui nesse compasso, seguro Ctrl, Insert, e aí vai aparecer um compasso novo aqui. Ou eu posso apertar aqui, ó, inserir compasso. Na prática, como é que seria aqui? Como aqui repete, e repete só esses três, certo? Porque ele vem aqui, vai para cá, vem até aqui, volta, aí passa aqui de novo, aí só vai até aqui e pula para esse. Então, ou seja, quantos compassos eu tenho que colocar aqui? 3, certo? Porque aqui vai ser a primeira e aqui vai ser a segunda. Aí eu posso fazer assim, eu posso selecionar os compassos, Ctrl C, e aqui eu posso copiar todas as pistas. Porque aqui no caso, a repetição, quando colocada aqui, ela sempre vai funcionar para todos os instrumentos, ó. Até para os que não tem nada escrito. E aí eu colo aqui. Eu colo só um, certo? Aqui vai vir tudo que está escrito aqui. Vem até com esse nome de acorde. E vem até com essa barra aqui. Ou seja, se você achar viável também, você pode simplesmente ter tirado essas informações primeiro para depois colar aqui. Porque aí você não precisa retirar duas vezes, digamos assim. Como eu já coloquei a primeira repetição aqui, eu posso tirar essas aqui, certo? E, e tirar o número da repetição ali. E as barras. Essa segunda aqui, ela estava valendo para a primeira, então eu também posso tirar. Pronto, aqui está na prática o que está acontecendo. Sem idas e vindas do jeito que você viu. Aqui eu também costumo, quando eu vou arrumar as tabulaturas, eu sempre tiro o nome dos acordes. Porque para mim não é necessário ter esse nome de acordes. Caso você seja mais focado em saber os nomes do que em ler os números aqui embaixo, pode ser melhor para você deixar. Mas no meu caso eu prefiro tirar. Aí eu posso clicar em A, né? Para abrir essa janela de acordes e clicar em limpar. Aqui também. A, limpar. Aqui nesse Si sustenido com S4 ADD9, né? Esse aí. E aí, ó, por exemplo, já ficou muito mais limpo, certo? Ficou com menos informações desnecessárias. Aqui eu não vou demonstrar sobre isso em toda a música porque não é necessário. Outro tipo de repetição é essa aqui, quando tem esse símbolo. Para você editar isso, você vem aqui, ó. Direções musicais, segno. O que significa esse segno? Significa que quando chegar nesse ponto, que o nome é Oda, ele vai voltar para o segno e vai executar do segno até o final. Ele vai transpassar o coda na segunda repetição. Aqui também tem esse da coda aqui. Ó, talvez eu tenha explicado errado, mas eu vou dar play, que é a maneira mais fácil de tirar dúvida, porque não necessariamente você precisa saber o nome e a função delas. Você só precisa saber que elas fazem parte de repetições, que se elas estiverem lá, elas podem te atrapalhar
e podem fazer com que a cifra vá e volte e você fique perdida na hora que ela estiver tocando. Ó. Tem outro DSA coda aqui. Viu? Voltou. Viu o que aconteceu? Quando chega no da coda, ele veio para essa outra. Isso fica muito confuso. Talvez um músico profissional experiente que mexa com partituras, isso pode ser útil. Mas para você que talvez não tenha interesse, isso só é importante saber quando você for organizar uma cifra. Como eu organizaria isso? Você viu o que aconteceu, né? Ele tocou daqui até aqui, até aqui. Depois ele voltou, tocou daqui até aqui. E aí depois ele foi para cá. O que eu faço? Dificilmente quando você for baixar uma tablatura, vai vir com esses símbolos. É muito mais comum vir com as duas barras e dois pontos. Mas caso você se depare com isso, você simplesmente vê em qual compasso que você vai inserir novos compassos, certo? Porque depois daqui não tem mais repetição. Então, os compassos novos que eu vou inserir tem que vir antes desses. E quantos são? Temos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só que daqui não é 20, certo? É só até aqui. Porque essa aqui é a primeira repetição. Então, eu não preciso retirar. Então, vai ser só daqui até aqui. Porque essa aqui já tá. Então, seria, na verdade, 8 compassos. Então, primeiramente, eu coloco os 8 aqui no compasso posterior aos que eu vou inserir. E coloco 8. Ctrl Insert 8. 4, 5, 6, 7, 8. Porque na segunda repetição ele foi só até o da coda. Então vou copiar só essa parte. E todas as pistas. Ctrl V e S. Aqui eu já posso retirar esses símbolos. Porque senão o Guitar Pro vai continuar interpretando essas repetições. Pronto, agora só falta esse, né? Pronto, agora a cifra, a tablatura está no formato na íntegra, né? Sem repetições. Está como se fosse desse jeito que devia estar. Bom, além disso, ó, ficou aqui mais um. Sempre verificar 2 vezes se você tirou essas informações desnecessárias. Outra coisa interessante também é no sentido do BPM. Às vezes
muitas cifras que você baixar na internet podem vir com BPM em várias pistas, não em uma só. Mas para fins práticos e até lógicos, eu sempre coloco todos os BPMs na pista de bateria, porque é lá que você precisa saber deles, certo? Então, eu vou tirar esse 120 e vou colocar na pista de bateria. Em alguns casos, você pode, se necessário, você pode criar uma pista de percussão simplesmente para escrever os BPMs da música e poder limpar essa informação das outras pistas. Aqui eu tirei o BPM dessa, mas eu vou ver se tem em outras pistas. Ó, tem outro aqui em 165. Eu vejo isso como um problema, pois às vezes a música pode mudar de BPM e você não saber por que que ela mudou sozinho. E é por causa disso, porque tem BPM em outras pistas. Pronto, agora todos os BPMs estão na pista de bateria. Eu salvo. E aqui é basicamente isso, nessa tablatura. Agora, o outro ponto que eu gostaria de explicar, que eu falei, né, é saber um pouco sobre o artista, sobre a música que você vai transcrever, certo? Principalmente, mesmo se for uma transcrição que ninguém fez antes. Porque, por exemplo, eu posso baixar uma tablatura e continuar da onde o cara que criou a tablatura parou, certo? Porque ninguém, talvez nem todos tenham a perseverança de tirar uma música por completo. Às vezes, muitas tablaturas vêm só com a guitarra, ou só com baixo, ou só guitarra e baixo, não tem bateria. E dependendo da sua necessidade, você pode se dedicar a tirar esses outros instrumentos que faltaram. E aqui eu vou usar o exemplo ainda da Smoke on the Water. Eu vou abrir ela aqui. E aqui eu faço assim, obviamente, né? Algumas informações eu já sabia, porque eu conheço o artista, né? Mas o que que geralmente eu faço, principalmente para um artista que eu não sei? Eu vou no YouTube e coloco um vídeo dele tocando ao vivo. Aí eu coloco o nome da música, Smoke on the Water, live, que é ao vivo. Como eu sei, aquela música é de 1972. Então, eu também prefiro escolher vídeos perto da data de lançamento, porque é, o artista acabou de gravar aquilo lá, né? Ele não fez muitas articulações, muitos improvisos novos, ele não criou muita coisa além do que está no CD, porque não dá tempo, né? A menos que ele fique o tempo todo, a menos que ele esteja focado diretamente em criar novas partes para música, o que dificilmente estaria. Então, quanto mais perto da data de lançamento da música, o vídeo ao vivo vai ser mais efetivo. Ele vai te mostrar informações mais necessárias para você. Eu vou pegar essa versão aqui ao vivo de 72, que é do ano que ele lançou o CD. Aqui já deu para ver que, na verdade, esse é só um vídeo com imagens ao vivo, mas o áudio não é ao vivo, é o áudio do CD, então eu vou escolher outro. Eu vou escolher esse mesmo.
The funny thing is, I thought that the whole world and his mother would know the story, so you have to the words. And this song here tells the story of. E aqui você pode se dedicar um pouco, né? Às vezes em um vídeo ou dois já basta, já é o suficiente para as informações que você quer saber, que você precisa saber, ou que te ajudarão a transcrever a música. Most of the things that happened while we were out there, particularly smoke on the walls of this. Era o mesmo vídeo daquele outro que eu abri anteriormente. Olha que interessante. Não sei se vocês repararam, mas ele não toca de um jeito convencional o riff. Ele toca paletando para cima. Period of time that we were there. Smoke on the walls of this one. Inclusive, ele estava tocando em outra afinação, certo? O que às vezes pode atrapalhar, mas pelo menos você sabe que não está na afinação da música original. Você consegue saber. Agora está na afinação. Outro detalhe importante, como ele estava paletando de baixo para cima, eu posso colocar essa informação aqui? Posso. É necessário? Em alguns momentos pode ser necessário, principalmente se você não conhece muito ou se você acha que vai esquecer que acabou de aprender isso sobre o artista. Então eu posso escolher aqui, ó. Aqui tem a opção paletada para cima e paletada para baixo. Eu posso fazer isso. E eu posso colocar isso em todas, mas teria que ser um por um. Outra coisa é que ele não toca essas cordas soltas. Aqui no Guitar Pro, e uma das coisas que faz com que muita gente façam covers errados, é por causa disso. Ó. Eu devia até ter falado antes, mas aqui serve como exemplo. Essa nota 0 aqui, a corda solta na corda Ré, ela também é a mesma nota na corda Lá na casa 5. Ó, aqui ó, estão exatamente no mesmo nível e fazem o mesmo som. Ó. Você ouve só um som. Se eu botar o 0 aqui e o 5 aqui, não dá diferença. Essa diferença só é perceptível no instrumento de verdade, porque cada corda tem uma grossura, uma espessura diferente. E com distorções, com efeitos na guitarra e etc, você consegue discernir. Mas no Guitar Pro é impossível, usando o MIDI, reproduzir essa diferença. Então vai soar como uma única nota. E aqui que está o detalhe. Apesar de ser o mesmo som no MIDI, o artista não toca com essa corda solta. Será que isso é uma opção artística? Ou será que tem a ver com o timbre das cordas? Em muitos casos tem a ver com o timbre das cordas ou com a tocabilidade dele. Porque, por exemplo, aqui você pode ver que ele não precisa mexer a mão muito, certo? Ele não precisa passear pelo braço nem nada. Em muitas músicas, às vezes, o artista prefere fazer uma escala com a mão parada do que indo e voltando no braço inteiro da guitarra. Pode ser uma escolha artística, sim, mas pode ser também questão de praticidade, obviamente. Eu sempre preferi transcrever do jeito que o artista toca. E um adendo, só porque ele toca assim nesse vídeo, quer dizer
que ele tocou assim no CD? Talvez não. Mas isso já é uma informação que você só descobriu ao vivo, que fez você questionar que ele não toca desse jeito, que ele toca com essas notas aqui nas casas de cima. Então isso te ajudaria caso você apenas fosse ouvir o CD, sabe? Você viu ao vivo lá o cara tocando. Isso faz você aprender como ele se mexe, como é que ele toca as notas na guitarra, como é que ele toca escala, quais os padrões dele de tocar, quais os dedos que ele toca, se ele toca utilizando muito o mindinho, ou se ele não usa o mindinho. Outro guitarrista que quase não usa o mindinho para tocar um riff famoso é o Slash. Ele toca Sweet Child O' Mine com 3 dedos. Ele não usa o mindinho para tocar Sweet Child O' Mine, a introdução. E isso é uma coisa que, convencionalmente, se você aprende numa escola de música normal, com um professor normal, ele vai querer te ensinar uma música utilizando o mindinho, mesmo se o artista não quiser, mesmo se o artista não criou aquela música com o mindinho. Isso pode fazer toda a diferença, porque é como se fosse uma bola de neve. Ele não utiliza o mindinho naquela parte e provavelmente em partes posteriores ele possa usar o mindinho para outra coisa, por isso que ele não usa naquela parte. Ou então só o fato dele tocar desse jeito fez com que ele criasse outras coisas de outro jeito, porque é o jeito dele de tocar. Enfim, são muitas possibilidades que talvez nunca tenhamos a resposta, mas só essas variáveis pequenas já fazem uma bola de neve, fazem com que uma escolha do artista acabe levando a outra, que leva a outra, e assim por diante. Aqui eu vou ensinar uma maneira mais prática de transcrever isso aqui. Aqui eu poderia escrever esse 0 nesse 5, certo? No 5 na corda Lá, apagar aqui, e esse 0 é o 5 na corda Ré. É assim. Mas tem um jeito muito mais fácil. Eu posso clicar aqui ou aqui, dependendo do que você preferir. Ele já vai automaticamente. Ou então eu posso utilizar Alt para cima ou para baixo. A nota selecionada, Alt para cima. E eu posso transcrever, mudar de posição sem mudar a nota, só mudar a corda. Alt para baixo, eu posso apertar de novo e estaria no 10 na corda Mi. Alt para cima. Aqui não tem como ir para cima, porque essa corda já é solta. As cordas mais agudas, elas não têm essa nota, que seria um Sol, certo? Não tem esse Sol específico. Teria o Sol uma oitava sim, mas não essa oitava baixa. Então eu posso arrumar essas notas utilizando as setas do teclado e o Alt. Alt para baixo, Alt para baixo, Alt para baixo, Alt para baixo. Já está ficando parecido. Aqui eu posso colocar as palhetadas para você saber, caso você precise. Aqui também. Outra coisa que me chamou a atenção no vídeo é que ele faz um slide, ele desliza essas notas sem que ele palhete. Então essa aqui não teria uma palhetada. E aqui tem um slide, certo? O slide eu utilizo o S. Mas esse slide só tem uma sonoridade correta quando as duas notas tocadas juntas, elas deslizam para outras duas na mesma distância, ou seja, 6-5 ou 5-4 ou 6-3, 6-3, entendeu? Se eu colocasse uma distância diferenciada para as duas, ou seja, aqui para o 5 e aqui para o 4, por exemplo, a sonoridade não fica correta, ela fica desafinada. Ela não faz essa nota.
Ela faz como se fosse no 5 ainda. Então, nesses casos, se você preferir, você pode utilizar esse Shift Slide, que é um outro tipo de slide, que é um slide diferenciado, como se fosse um slide tocado. Ele tem uma pausa entre as notas, o que não é, se bem que aqui tá 100, né? 50%, o que não é algo interessante. Ó, esse tan, tan é como se ele tivesse palhetado, mas ele não palhetou porque ele fez um slide. Então só é interessante esse recurso caso tenha distâncias diferentes entre o slide, entre as notas que vão ser mudadas. Enfim. Come on now. Ao baixo. Outra coisa, você viu o baixista utiliza palheta. E aqui está um baixo com um dedo que eu posso fazer. Eu posso colocar um baixo com palheta. Em alguns casos, o baixo com palheta não vai ter uma sonoridade ideal do modo como os baixistas que utilizam palheta na vida real fazem, porque muitas músicas, inclusive de rock, não utiliza simplesmente o baixo com palheta, utiliza distorções, utiliza efeitos. E aqui não é possível colocar esses efeitos no som MIDI. Mas só de colocar o baixo com palheta já te ajuda, porque você sabe um pouco mais sobre a música. Olha como é que fica. Agora com o dedo, como fica aí. O som é mais aveludado. Você não nota o ataque da nota. Você nota só que a nota está lá sendo tocada. Você não consegue discernir suficiente o começo de cada nota, certo? Com a palheta, sim. E fica mais parecido um pouco. Aqui eu vou salvar. Em muitos momentos também a música ao vivo não vai ser tocada exatamente na mesma velocidade. E também não vai ter os BPM certinhos, certo? Os artistas ao vivo dificilmente tocam no tempo certo da música gravada. É mais fácil encontrar isso em artistas atuais. Eles utilizam instrumentos virtuais. Eles utilizam um playback no fone de ouvido que toque os BPMs da música com um metrônomo. Mas os artistas de antigamente não utilizavam esse recurso. E se utilizavam, era bem mais difícil saber. Enfim, então, eu demonstrei aqui algumas informações que você pode pegar simplesmente vendo um vídeo ao vivo do artista. Uma coisa que às vezes já é uma mão na roda, já te facilita muito ter algumas informações. Se eu quisesse, eu poderia prestar atenção só no baterista, ver qual prato que ele usa, se ele usa alguns tons e outros não, e utilizar isso para tirar a bateria, que quando ele faz uma virada utilizando alguns tons e outros não, eu posso pelo menos ter uma estimativa se ele gravou desse jeito. Obviamente, não é tão necessário você ser perfeccionista e tirar todas essas informações, transcrever tudo certinho, bonitinho. O importante, que nunca deve ser esquecido, é você tirar as informações que mais vão te ajudar a tocar uma música e fazer
um cover ou fazer a sua execução da forma mais profissional, da forma mais esperada, que te dê mais benefícios possíveis. E isso é de acordo com a sua mentalidade. Se você precisa somente aprender músicas com acordes, você pode simplesmente copiar e colar os acordes numa cifra e utilizar ela para ler, por exemplo. Enfim, o programa te dá várias opções. Você que escolhe qual caminho você quer trilhar. O que eu só recomendo é basicamente isso. Não deixe que o programa substitua o seu treino. Não deixe que ele seja aquilo que você não tocou. Por exemplo, eu transcrevi essa música, mas de que adianta ter só a música transcrita se eu ou mais nenhuma outra pessoa irá tocar ela, sabe? Talvez você seja um produtor musical, alguma coisa assim, e tá transcrevendo a música para outro músico, aí tudo bem, mas não adianta simplesmente transcrever e acabar esquecendo que a música existe, esquecendo de tocar ela, esquecendo de memorizar, criar a memória muscular e tudo isso. Você tem que ter a experiência. Esse programa é para facilitar um planejamento, é como se fosse um roteiro, mas você tem que executar o roteiro. Não é só botar no programa, não é só botar no papel, tem que tirar do papel. Enfim, e por hoje é só, até o próximo vídeo.